Olá, eu vou conversar com Edgar Filho. Ele é presidente da Asplana, Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Luciana. Prazer estar aqui falando com você para a gente falar um pouquinho da situação e do panorama que vive os fornecedores de cana no estado de Alagoas, que é o estado maior produtor de cana do Nordeste. Sim. E como é que está? Como é que está a situação dos produtores de cana em Alagoas? Olha, em relação ao que a gente viveu há uns 3 anos atrás, Luciana, eu posso dizer que a gente está até mais tranquilo nesses últimos anos agora, do ano passado e esse ano agora, a perspectiva de que seja uma safra melhor, com preços melhores. Nós passamos uma dificuldade muito grande nos últimos anos, com questão de política errada do governo federal. A gente acompanhou, na verdade, aquela crise do Brasil todo, só que Certo. aqui, particularmente, nós tivemos uma situação mais agravada por conta do fechamento das usinas que tivemos aqui, a seca que tivemos aqui no Nordeste, em Alagoas, foi muito afetada nesses últimos anos de seca. Então, nós tivemos aqui mais de 6 usinas fechadas nessa crise de Quanto 3, 4 anos atrás. Mais de 6 usinas fechadas. Nós mais de tínhamos, seis? na verdade, nos últimos 10 anos, nós tivemos 10 usinas fechadas, porque nós tínhamos 25 unidades industriais, hoje nós temos 16 só funcionando. 15, Poxa. 16. Então, 10, vamos colocar assim, 10 usinas pararam seu fluxo em 10 anos. Nós saímos de 25 milhões de toneladas de cana e fizemos aqui, esse ano passado, 16 milhões de toneladas de cana. Então, a gente teve uma queda muito grande do setor, do que representava o setor canavieiro em Alagoas para o que é hoje. Mas ainda continuamos mantendo a liderança no Nordeste, sendo o maior produtor de cana do Nordeste com toda essa crise. Nós passamos aí de 25 milhões para chegamos aí no ápice da crise a 13 milhões de toneladas de cana, que é há 3 anos atrás, com essa questão da seca, a questão dessas políticas erradas do governo federal, aquela questão da manutenção do preço do petróleo no governo Dilma, né? Ele segurava o preço do petróleo, fazendo com que o etanol se tornasse inviável. Aí o mercado foi abarrotado de açúcar, a gente ficou aí sem condições de produzir açúcar, porque o preço estava muito ruim. Então, nós chegamos no ápice da crise a 13 milhões de toneladas de cana. Imagina, você sair de 25 milhões de toneladas de cana para 13, né? Um monte de usina fechando uma atrás da outra, vários grupos tradicionais, como a gente tem off, conversou sobre o grupo João Lira, que fechou, né? E vários grupos tradicionais aqui pedindo RJ e falência. A gente pensou que o Estado realmente ia acabar praticamente com o cana. Mas, graças a Deus, graças a algumas políticas de governo a nível estadual e a mudança do governo federal, nós conseguimos aí recuperar o setor. A gente conseguiu aqui uma baixa grande de ICMS no Estado junto com o governo do Estado. Uma luta nossa da associação aqui junto ao governo do Estado, nós conseguimos baixar o ICMS que era praticado aí em cima do nosso produto e igualamos a Pernambuco. Pernambuco já tinha esse ICMS mais baixo e nós conseguimos igualar, pegamos o modelo de Pernambuco Qual e que é o ICMS? conseguimos Qual é a taxa de ICMS? a tarifa de ICMS da gente conseguiu baixar para 12%. Era Tá. cerca de 23%, a gente conseguiu baixar para 12%. Igualamos com o Pernambuco. Aí, isso deu um fôlego maior para as unidades industriais aqui, entendeu? E a gente conseguiu. O clima também começou a ajudar, as chuvas começaram a voltar de forma mais espaçada, mais bem distribuídas, e a gente começou a voltar. Então, a gente, nos últimos 2 anos, a gente está com um período de recuperação do setor. A gente fala assim, porque a gente chegou a 3 milhões, no ano passado já fizemos 16, e nesse ano, agora essa última safra, a gente já fez 16.200, 16.300 toneladas de cana, mais ou menos 300 mil, 16 milhões. E aí a gente está com a perspectiva desse ano a gente repetir essa safra agora, a gente repetir essa próxima que está para chegar agora em setembro, que a nossa safra começa agora em agosto, setembro, repetir a última safra, aí mais ou menos 16 milhões. Então a gente está mantendo um preço melhor esse ano, a gente acha que o cenário é bem mais promissor. Certo. Bom, aí em Alagoas, vocês têm o norte de Alagoas, que tem uma topografia acidentada, que dificulta a entrada de máquinas. No sul de Alagoas já é plano, né? Já é tabuleiro, mas Isso, aí tem mais seca, já necessita irrigação. isso. É que é conviver com esses dois cenários aí. Esse cenário realmente você conhece muito bem, né, Luciano? Você andou muito aqui no estado e você conhece essa particularidade da diversidade topográfica do nosso estado. Como você falou, a região sul ela é tabuleiro,
Agora é uma região bem seca, você tem que investir muito em irrigação. E a região norte é muito acidentada, hoje plantar cana numa encosta é uma coisa muito cara, né? Sim. E apesar de que a gente tem essa questão do índice pluviométrico das chuvas serem bem melhores na região norte. Então, são duas realidades diferentes, num estado que produz 16, 17 milhões de toneladas de cana, mas que, mesmo na região plana, não se compara nunca ao Centro-Sul, né? A gente sempre tem um custo muito mais elevado aqui no Nordeste por conta das chuvas mesmo, da questão topográfica, porque por mais que chuva na região norte mais do que na sul, a gente ainda tem as questões das secas que, quando vem, ela arrebata tanto a região sul como a região norte. Então, ela não poupa a gente aqui no Nordeste. Quando a seca vem, ela vem e a gente perde muita socaria, a gente perde a cana-planta, né, que a gente investiu no ano para colher 5 safras na frente, você perde quando a seca vem na primeira folha. Então, isso é uma questão muito difícil. Então, se a gente não investir realmente em tecnologia para irrigação, fica muito difícil. E a região norte muito mais complicada, né? Porque irrigação em uma topografia acidentada, você sabe que não é uma coisa fácil de se fazer, né? Então, quando a seca vem, a região norte é muito mais afetada, porque você não tem como salvar muita cana em encosta. Você, às vezes, não tem como chegar com irrigação e salvar aquela área. Mas é isso, a gente vai tentando contar aí com a ajuda de São Pedro e vamos tocando para frente. Produzir no Nordeste é coisa realmente para guerreiro. Para guerreiro. E uma coisa, vocês têm muito pequenos produtores aí, não é? Isso. 90% nossos associados, do nosso grupo aqui de fornecedor de cana, eles são de pequenos produtores. Aqueles que têm 500 toneladas a 1.000 toneladas de cana, que você fizer a conta, transferir, você vai ver que ele sobrevive até com um salário mínimo. Então, certo. A gente sobrevive. Então, essa questão de política governamental, quando a gente vai pedir alguma coisa ao governo federal e ao governo estadual, a gente coloca esses números, a gente coloca essa realidade, porque a situação aqui é muito diferente da situação da região do Centro-Sul. Então, quando a gente pede uma subvenção, subsídio, como a gente pedia antes, que a gente continua pedindo, mas não tem saído mais, é justamente para equalizar essa diferença de preço de produção daqui da região norte e nordeste para a região do centro-sul, né? Então, principalmente para esses pequenos produtores, que eles são agricultura praticamente familiar, né? Como você falou. Eles sobrevivem aí com 500, 600 mil toneladas de cana e só dá para fazer a subsistência. Quando vem uma seca, o coitado não tem nem o que comer, na verdade, né? Não tem como alimentar nem a sua família. Realmente. Bom, e sempre surge aquela pergunta, mas por que então continuar produzindo cana no Nordeste? Aí você sempre me responde, mas é uma questão social, inclusive a cana-de-açúcar é uma das poucas culturas que sobrevive, uma remuneração nessas condições. Ô, Luciano, o clima nosso favorece para a cana é muito maior do que outra cultura, né? Para a gente produzir outra cultura no nosso clima na região Nordeste, a gente teria que ter um investimento em irrigação, em outras tecnologias muito grandes. Então, a gente tem que ter uma linha de financiamento de crédito muito maior do que a gente tem com a cana. A cana, ela consegue sobreviver, principalmente aqui na região norte do estado, na Mata Sul de Pernambuco, na região norte de Alagoas, ela consegue sobreviver aí com o clima natural, com as chuvas naturais, sem precisar muito de irrigação, né? Então, a região sul da gente precisa mais de irrigação, mas não é nunca um investimento tão grande que se a gente fosse cultivar outro tipo de cultura aqui, né? A exemplo da soja, né? Que a gente, às vezes, chove demais, é seco demais, a soja ela precisa de um equilíbrio em cima de uma tecnologia de irrigação que a gente aqui não conta. E a cana tem essa questão social, tem a tradição de mais de 500 anos aqui, desde o tempo da colonização, que o Nordeste produz cana-de-açúcar, e as nossas indústrias já estão aqui de cana-de-açúcar há muitos e muitos anos, então é muito difícil a gente mudar essa tradição e essa questão toda aí que eu falei, para mudar de cultura. Quando a gente fala em social, cada vez que fecha uma usina, causa um impacto muito grande social. A maioria dos interiores aqui do estado, a maior fonte de renda dele é a indústria da cana-de-açúcar, que é a usina.
Então, quando a usina fecha, o município é totalmente afetado, a economia do município é totalmente afetada diretamente. São mais de 2.000 empregos cada unidade industrial dessa, num município de, às vezes, de 15 mil, 20 mil, a população de um município desse. Quando você perde 2, 3 mil empregos diretos, você colocar uma família aí com 3, 4 pessoas, né? Aí são 12 mil pessoas afetadas, é quase metade de um município totalmente afetado com o fechamento de uma unidade industrial dessa. E aí vocês em Alagoas, vocês têm o exemplo da Pindorama, que é uma cooperativa fantástica. Isso. Depois agora vocês têm uma usina que foi reaberta para produtores de cana, algo que já está começando a ficar até comum, vamos dizer, lá em Pernambuco. Verdade. Tem a possibilidade de outras unidades serem abertas por produtores de cana em Alagoas? Existe, Luciana. Esse modelo é um modelo, eu acho, que é o maior acerto que nós tivemos na classe foi esse modelo. Esse modelo veio do Rio de Janeiro, numa cooperativa lá, foi reaberta, foi copiado por Pernambuco de forma brilhante. O pessoal lá de Pernambuco, Alexandre, Gerson, o pessoal conseguiu já reabrir, já estão na terceira unidade industrial já reaberta, lá em Pernambuco. É um modelo fantástico. Alagoas já copiou Pernambuco, então o que é bom a gente tem que ir copiando, porque a gente já reabriu aqui, conseguindo reabrir Uruba, antigo Uruba, que era do grupo João Lira, que hoje chama-se Corpé Vale, e a Pindorama não foi reaberta, já é aberta nesse modelo, que também é um sucesso. Pindorama, ela não só faz açúcar e álcool, como ela faz os derivados, ela faz hoje suco, ela faz, como é que se diz? Pirulito, bala, ela é um mix de produção. Quem conhece a Pindorama, acho que 28 produtos, 28 produtos, fantástico, é um negócio maravilhoso. Então, a gente reabrindo essas unidades industriais, renova o emprego, como você falou aí, da região, do interior, né? Coloca esse pessoal para trabalhar de novo. A gente vem tentando reabrir. Epa, desculpa, caiu aqui. A gente vem tentando reabrir outras unidades industriais, mas às vezes a gente esbarra na questão familiar, porque não é fácil, porque quando você vai reabrindo as usinas, naquele momento que as usinas estavam fechadas, todo mundo queria se livrar, a família queria se livrar, a usina estava em RJ, a situação era complicada, então todo mundo queria arrendar, achava que isso era a melhor forma para os proprietários. A melhor forma para a sociedade, todo mundo já sabe que é reabrir. Só que eles estão vendo o sucesso da reabertura e agora eles vão se segurando mais. Aqui em Alagoas, a gente já viu, já reabriu uma, já reabriu outra, e ele vai vendo que quem reabre tem sucesso. É bom para quem reabre, é bom para quem toma conta da usina. Então, eles já estão pensando como se reinventar, até para eles próprios não perderem aquela unidade industrial. Você está entendendo? Então, fica muito amarrado isso. Então, a gente já tentou reabrir agora 2 unidades industriais e ficou se segurando nisso. A família não chegou a um denominador comum para poder passar isso para um grupo de investidores para que reabrissem. Então, ficam tentando, dentro deles, acharem alguma forma de reabrir. Infelizmente, até agora não acharam essa fórmula. E quem perde é a população, né? O ideal é que eles, se não entrassem num senso comum dentro da própria família, arrendassem para outro grupo que pudessem reabrir de forma de cooperativa, que faria esse sucesso todo que está sendo em Pernambuco e aqui em Alagoas. Mais inteligente, inclusive, né? Muito mais, porque a unidade está fechada, está em recuperação judicial, tem os credores para receber, e é muito difícil eles reabrirem entre eles. É mais fácil ele arrendar para outro grupo, né? Para que o outro grupo chegue, reabra de uma forma mais sadia, colocando os débitos para serem pagos na recuperação judicial e reabrindo sem débitos praticamente, para poder ter uma saúde financeira e conseguir empregar esse pessoal todo, gerar renda para o município, para o estado, com impostos, e é bom para todo mundo, não é verdade? E a gente está ainda tentando trabalhar para ver se a gente consegue ainda abrir a unidade aqui em Alagoas. Tá. Bom, em relação à produtora, a gente vê aqui no Centro-Sul o pessoal falando, olha, tem que produzir mais, tem que ter canaviais com mais longevidade, né, com produtividade por mais tempo, tem que adotar muda pré-brotada, MPB, tem que fazer meiose, tem que colocar variedades mais modernas. Como é que é? Isso acontece também no Nordeste? Ou como é que é o produtor em relação a tudo isso? Acontece essa questão, mas a implantação disso aqui é muito mais complicada, né, do que no Centro-Sul. Até pelo nível
de quantidade de cana moída, nível de financeiro maior que o Centro-Sul tem de que nós para investir em tecnologia, para isso tudo aí. Claro que a gente aqui já tá aplicando a meiose, nós estamos aplicando isso aí. Muda pré-brotada tá em embriões aqui. Nós temos aqui algumas variedades que são feitas aqui na UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, em parceria aqui com a Asplana, nosso diretor aqui, Antônio Rosário. Ele tem feito várias variedades aqui, junto com a Ridesa, né, que é a Ridesa quem faz as variedades aqui. Nessa questão tecnológica, nós investimos em variedades. As RBs que saem daqui, a 579, são muito conhecidas aí também no Centro-Sul e são muito utilizadas. Então, a gente, dentro da medida do que a gente pode investir, a gente investe sim em tecnologia, em variedade, em meiose. Mudas pré-brotadas estão começando agora há pouco, devagar ainda, mas a gente acredita que vamos acompanhar um pouquinho menos de que o Centro-Sul vai andando, mas a gente vai chegando junto, e isso é importante, tem que existir o investimento na tecnologia, porque realmente é o futuro do canavial, a gente ter uma produtividade, cana de 3 dígitos, realmente. Aqui no Nordeste é mais difícil por conta das encostas, você sabe disso. A gente tem uma variedade, principalmente na região norte, uma produtividade na região norte maior, é mais complicado do que a região sul, né? Porque a gente tem as questões das encostas, que isso diminui um pouquinho a nossa produtividade, mas a gente tem que investir mesmo em variedade e nisso aí de mudas, para que a gente possa cada vez mais diminuir a área plantada e aumentar a produtividade. Certo. E o corte de vocês, somente na região norte, continua sendo manual, cana queimada, como é cana que é? queimada, cortando, embolando cana no pau, embolando cana no trator, no ancinho do trator. Quem não conhece no Centro-Sul, mas você bota o trator ali numa encosta, bota o ancinho lá e vem de ré, embolando a cana até a estrada embaixo. Quando não consegue, vai no pau, embolando manual mesmo, e muitas vezes com a bel, que é aquela carregadeira, que vai lá na encosta, que parece um caranguejo, que ela vai lá na encosta e puxa a cana, embola a cana e coloca no caminhão para transportar. Então, as nossas dificuldades aqui são grandes, porque a cana vem suja muitas vezes, né? Não vem tão limpa, a TR baixa, a produtividade baixa, a gente tem um pisoteio na área da socaria maior do que numa área plana. Então, temos algumas dificuldades nisso, mas plantar cana, para quem gosta, está no sangue e é bom demais. É uma paixão nossa e a gente não acaba nunca. Mesmo com dificuldade, a gente vai mantendo. Bom, para a gente finalizar, você já falou que a expectativa de safra é boa em relação a números, e em relação a preço de ATR, mercado, como é que você está esperando aí? Olha, eu acredito que esse ano também seja um ano de preços melhores. O Centro-Sul enfrentou principalmente a pandemia de frente, né? Quando começou a pandemia, o Centro-Sul começou a realizar o preço numa situação adversa, porque o preço do petróleo caiu muito, o etanol ficou inviável e o Centro-Sul estava começando a sua safra, não tinha para onde correr. Nós tivemos ainda, vamos dizer assim, a sorte, entre aspas, de a gente não ter a nossa safra começando naquele período. Nós vamos ter a nossa safra começando agora, em setembro. Então, a gente estava no começo da nossa entre-safra. Então, a gente teve esse período todinho de acomodação da questão do etanol e do açúcar. O açúcar também, no começo da safra do Centro-Sul, sofreu demais, né? Então, ficou um preço ruim de açúcar, ficou um preço ruim de etanol. Então, o Centro-Sul sofreu muito no começo. E a gente espera que a gente não passe por isso, porque a gente vai começar agora em setembro. A questão do etanol está se acomodando, o preço do petróleo tem reagido, a pandemia está passando, os mercados, principalmente europeus, estão voltando aí à reabertura do mercado. Nós aqui exportamos muito açúcar VHP, mais de 45% da nossa safra é de exportação, entendeu? Então, o preço do açúcar está aí entre 12 cents, 11, 12 cents, dólar por libra-peso, e o que nos está animando, vamos dizer assim, é a questão do dólar. O dólar está 5,20, 5,30, com esse açúcar de 12 cents, eu acredito que dê para a gente fazer um preço bom e realizar uma safra boa esse ano, entendeu? Então, a gente tendo uma safra de recuperação, tá indo aí de 13 milhões para 16 e um quebradinho, como esse ano, a gente com um preço bom, acredito que a gente vai ter uma safra boa, com preços melhores inclusive do que o ano passado. A nossa
surpresa, porque a gente, quando começou essa pandemia, nós ficamos realmente ressabiados. Assustou, né? Né? A gente ficou assustado. Não é possível que a gente, esse ano, em plena recuperação, quando a gente está recuperando, nós vamos ter um preço ruim. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai realizar um preço bom. E a gente realizando um preço bom, a gente se anima para renovar e cuidar melhor do canavial e continuar aí recuperando a safra, quem sabe voltar aos 25 milhões de toneladas de cana que a Alagoas é acostumada. Né? Olha, desejo isso aí de coração. Muito obrigada, Edgar. Foi ótimo falar com você. Obrigado, Luciano. E aí, estou doidinha assim que passar esse isolamento, passar essa pandemia, o ano que vem, e visitar vocês aí. Venha para cá. Ah, vai ser ótimo. Venha para cá para a gente dar uma volta no campo aí, você rever aí os amigos de Alagoas e o canavial aí, a topografia que você é acostumado a conhecer. Tá certo. Tá muito bom? obrigada. Agradeço muito a oportunidade, estamos sempre à disposição, viu? Um forte abraço.